Limpe direito esse chão. Pelo menos para isso você serve. A frase soou como um tapa. Maria sentiu a tensão subindo pela espinha. O professor Marcelo passou sem olhar, perdido em suas próprias certezas. Alguns alunos despreocupados riram. Para eles, Maria era apenas uma sombra, a mulher invisível que gastava as horas do dia esfregando o chão desse templo do saber. Mas aquele mesmo chão, o lugar onde ela se curva todos os dias, escondia um segredo. No silêncio dos corredores, um garoto sonhador costurava respeito nas páginas rasgadas de livros descartados. Davi, seu filho, cresceu ali, entre baldes de lixo e sabe-se lá o que mais. Enquanto Maria limpava, ele se sentava nas cadeiras vazias, os dedos inquietos desbravando cadernos amarelados, lições abandonadas que revelavam mais do que apenas fórmulas. Eram vestígios de um mundo que não lhe pertencia, mas que ele, com uma mente privilegiada, decidiu reclamar como seu. Davi via o que a maioria não conseguia: padrões na confusão. Ele misturava números e letras como quem faz mágica, desenhando linhas de raciocínio onde outros enxergavam apenas caos. O garoto não se importava com a diferença social, com as risadas sarcásticas que vinham de bocas privilegiadas. Ele se vestia com a mesma mochila surrada, mas no interior dela, ele levava um universo. Um dia, Davi, com seus olhos brilhantes, recebeu uma proposta improvável e ousada do reitor. Inscrição na Olimpíada Estadual de Matemática. Ele estava diante de competidores das elites educacionais, garotos moldados para vencer, ensinados por mentores renomados, alimentados por expectativas familiares que o cercavam. Davi apenas riu para si mesmo, sem perder o ritmo. Ele chegou à competição com seu olhar tranquilo, e quando a prova começou, tudo o que ele conhecia floresceu. Os problemas matemáticos dançaram diante de seus olhos como amigos de longa data. Era como voltar para casa. Enquanto outros lutavam com a ansiedade e a pressão, Davi navegava por equações como um nadador em águas familiares. Cada número contava uma história. E, em poucos minutos, ele desfez camadas de dúvidas que outros levavam como fardos pesados. Algumas semanas depois, a universidade organizou um evento, uma cerimônia que parecia monótona na superfície, mas carregava uma tensão palpitante. Professores bem vestidos e alunos absorvidos em suas conversas ensaiadas encheram o auditório. Maria, com seu uniforme já gasto, ocupava um canto sem se atrever a sonhar. O reitor, com um sorriso que parecia um reflexo da própria vaidade, passou a mão sobre o envelope com a notícia. Hoje vamos anunciar algo histórico. A voz dele ressoou, ecoando pelas paredes frias. Um silêncio tenso invadiu o espaço. E então, primeiro lugar da Olimpíada Estadual de Matemática. Os olhos do reitor brilharam. Davi. A sala vacilou, como se a realidade tivesse se distorcido por um momento. E então, o aplauso irrompeu, agrupando vozes em um clamor coletivo. O menino que um dia foi invisível conquistara o centro das atenções. Maria observou de seu canto. A ficha caía. O filho da faxineira agora era a estrela brilhante da universidade, ofuscando os que um dia o ignoraram. Lágrimas brotaram, não de tristeza, mas de uma alegria intensa que a pressiona contra a realidade. O garoto, que antes era só um observador, despontava como um gênio. Enquanto os aplausos ecoavam, os olhares mudavam. Aqueles que antes a desprezavam agora hesitavam. Professores estendiam a mão. Alunos se viravam para cumprimentá-la. Marcelo, com um semblante endurecido, passou por ela sem dizer nada. O passado se desvelava como um mar calmo, mas cheio de profundidade. O chão que ela limpava agora carregava o peso das conquistas, e Maria, mesmo ainda dedicada à faxina, sentiu que a mudança vibrante estava a seu redor. Um futuro colossal emergia nas folhas amareladas. O que um dia eram sorrisos arrogantes tornara-se um reconhecimento relutante. Maria continuou a limpar, mas não era mais a mesma.
Cada movimento era um lembrete de que, mesmo em silêncio, a vingança tradicional se tornava obsoleta diante do orgulho silencioso de uma mãe ao ver seu filho emergir do caos. O corredor ecoava com risadas, mas Maria estava absorta. A lixeira nos fundos chamava sua atenção. Um caderno de folhas amareladas saltava, como se implorasse por resgate. Eram os raros momentos em que a faxineira se permitia parar. Aquela página, coberta por uma caligrafia quase ilegível, continha as ideias de Davi, rabiscadas entre as marcas de uma caneta que um dia teve tinta. Os alunos passavam indiferentes. Mas aquela folha era um tesouro, um fragmento de um mundo que a sociedade tentava invisibilizar. Aquele momento de descanso entre a limpeza era um vislumbre do futuro, e era a única forma de Maria conectar-se com o filho que se destacava, ainda que ninguém soubesse da sua genialidade. Naquele exato instante, o peso das devoções da mãe se concentrava nas mãos desgastadas que seguravam o caderno. A vida de Davi na universidade não era só sobre aprendizado. Era uma dança entre aceitação e rejeição. Alunos olhando de cima, rindo, duvidando. Mas a resistência dele crescia a cada riso ecoado. O garoto que estudava entre baldes e livros descartados agora olhava os padrões das equações como quem contemplava estrelas em um céu poluído. Eram imagens de um futuro que tantos se recusavam a enxergar. Naquela tarde, enquanto Maria limpava, a discussão sobre a competição estava em fogo nas salas. "Ele não tem chance, coitado", disse uma voz alta. "O que ele entende de bons professores?" E assim, as palavras se entrelaçavam com o eco da vassoura. Maria fez sua parte, mas dentro dela, uma tempestade ofegante florescia. O estigma que cercava seu filho a fazia questionar se aquele espaço poderia realmente acolher um talento como o de Davi. As horas passavam, e a expectativa sobre a Olimpíada se intensificava. Muitos alunos estavam convencidos de que Davi seria uma piada, mas a mãe observava o menino, ansiosa, determinada a ser seu porto seguro. "Ele precisa apenas de uma chance", pensava, enquanto via a determinação brilhar em seus olhos. Ela podia sentir a energia pulsando em Davi quando falava sobre números, como se a matemática fosse uma língua que somente ele interpretava. Na frente da universidade, o evento da Olimpíada começou a fomentar rumores e Maria, ainda com seu uniforme simples, sentia a tensão no ar, como se estivesse prestes a explodir. As conversas no campus foram se tornando mais intensas. O que ninguém sabia é que na mente inquieta do filho da faxineira, um grande feito tomava forma. Aquela mente fervilhava de ideias que não podiam ser detidas por preconceitos. O dia da competição chegou. Maria sentia uma mistura de orgulho e medo. O auditório estava lotado. Davi olhava para o papel em frente a ele e via ecos do que coletara. Fragmentos de sabedoria dentre os livros jogados fora. Assim que a prova começou, as tensões externas se evaporaram. O menino mergulhava em suas equações como um mergulhador busca pérolas no fundo do oceano, completamente absorto na busca. Enquanto isso, do lado de fora, Maria enfrentava os olhares dos outros. O que acontecia na sala de aula, longe daquele chão que ela limpava, mudaria tudo. O murmúrio insidioso das conversas se misturava à esperança silenciosa. O ar estava pesado com julgamentos, mas o coração de Maria pulsava forte. Se não acreditavam nele, ao menos eu acreditava. Repetia, sem dúvida. O tempo corria. Na sala, Davi fazia seus movimentos com a confiança de quem conhecia os trilhos do conhecimento inexplorado. Os competidores olhavam para ele com desdém, mas a ira e a determinação de todos aqueles momentos de desprezo o impulsionavam. Ele mapeou um novo caminho naquelas folhas. E ao final da prova, uma certeza surgia. Ele não lutava só por um lugar entre eles, mas por um direito que antes lhe era negado. Quando era hora de entregar, Davi sorriu.
O coração batia de um jeito diferente, como se tivesse libertado não apenas a si mesmo, mas também a mãe que sempre esteve ali, apagando os traços do desprezo em cada movimento que fazia. Davi manuseava a caneta como um maestro regendo uma orquestra. A prova se estendia diante dele, um campo de batalha onde cada questão era um adversário a ser derrotado. A sala estava elétrica, a tensão quase palpável. Havia um relógio grande na parede, o tic-tac reverberando como um chamado à ação. Ele respirou fundo. Uma matemática que antes parecia um labirinto, agora fluía como um rio. Desvio para cá, soma para lá, uma equação aqui, uma derivada acolá. Ele não era um intruso, era um guerreiro. Enquanto a maioria lutava contra a inquietação, Davi deslizou pelo papel com uma calma inexplicável. Os olhares ao redor, antes carregados de desprezo, agora se tornavam alimentadores da sua determinação. O murmúrio dos adversários. Ele não pertence aqui. Ele não vai conseguir. Um eco distante que alimentava suas reservas. Naquela sala, o cheiro de papel e tinta parecia sussurrar segredos esquecidos. Ele havia aprendido a ouvi-los. Os livros, os cadernos, tudo o que colecionara nas horas solitárias, criavam uma conexão especial com aquele momento. Um momento que podia redefinir seu futuro e o de sua mãe. Com o último traço, Davi entregou a prova, e ali, nesse ato, algo se rompeu. Seu coração ainda pulsava forte, mas agora carregava a certeza de que qualquer um poderia tocar os céus. Ao sair, encontrou os olhares dos outros alunos. O mesmo desprezo havia dado lugar à incredulidade. Ele apenas sorriu como se dissesse: "Vocês não sabem de nada." Não era sobre estar na sala errada, era sobre pertencer a um mundo que tentaram segregar dele. Ao deixar a sala, o peso das suas origens se transformava em um novo tipo de orgulho. Não eram mais os estigmas da pobreza, mas a força de uma história que se desenrolava. O dia da cerimônia de premiação chegou e o clima estava carregado de expectativa. O auditório estava repleto, a iluminação refletindo uma pompa que normalmente parecia distante. Maria, vestida com o uniforme da faxina, uma armadura invisível, estava lá no fundo, observando tudo. Ela respirava fundo, tentando conter a ansiedade. Cada rosto familiar, cada olhar de reprovação, agora se tornava uma memória distante. A realidade emoldurada por um novo paradigma. E então, quando o reitor finalmente disse o seu nome, o tempo pareceu congelar. Os aplausos eram um rugido ensurdecedor, e o sorriso de Davi iluminou como um farol. A transformação não era só dele, mas de tudo ao seu redor. Agora, um breve toque de mão ao seu lado, um cumprimento que antes parecia improvável. Os estudantes que o ignoravam, aqueles que antes se consideravam superiores, agora procuravam um fio de conexão, como se seu prestígio pudesse se infiltrar na sua própria grandeza. O chão que Maria limpava diariamente agora carregava as marcas de um novo entendimento. Não mais apenas um espaço de desprezo, mas um símbolo de ascensão. Marcelo, o professor que o desprezara, navegava pela multidão com a cabeça baixa. Ele sabia que tinha sido parte da construção dessa história, e a ironia não escapava. Não era a limpeza do chão que importava, mas o que se ergueria sobre ele, o legado que estava sendo forjado. Davi se levantou, em meio aos aplausos, e dirigiu seu olhar em direção à mãe. Seus olhos, repletos de lágrimas, brilhavam com um novo significado. Não era só uma cerimônia ou uma conquista. Era a culminação de anos de sacrifício e investimento silencioso. Maria, com um sorriso que poderia derreter o gelo da indiferença, observava seu filho em pé, pronto para enfrentar um mundo que havia tentado silenciá-lo. Ria dos sussurros furtivos ao redor. Agora, ela não era apenas a faxineira, mas a mãe de um campeão. Ao terminar sua tarefa diária, ela não estava mais apenas limpando o chão. Estava limpando os traços da impossibilidade. A vida se abria diante deles como um livro em branco, e eles estavam prontos para escrever suas próprias páginas.
A vingança, afinal, era silenciosa, mas poderosa, e ela estava apenas começando. O auditório ainda vibrava com a euforia da vitória de Davi, mas Maria levantou os olhos e percebeu como o mundo ao seu redor se tornava confuso. O orgulho estampado nos rostos dos professores contrastava com o passado doloroso que ela conhecia. Aquela era a mesma universidade que havia ignorado seu suor, seus esforços, sua condição de invisibilidade. Dava para sentir, quase como uma sombra, a frieza que emanava do grupo que a rejeitara. Mesmo agora, com o filho no topo, essa atmosfera persistia. Os murmúrios da sala se misturavam em um turbilhão de vozes. Entrelaçadas, o orgulho e o preconceito, a ignomínia de uma luta ignorada. Maria se afastou do cerimonial, puxando os braços do uniforme de faxineira, como se limpasse a poeira do passado. O corredor estava parado, uma espécie de pausa sufocante em meio ao frenesi. As paredes estavam manchadas onde ela havia esfregado dia após dia, tanto na rotina quanto nas memórias. Ali, cada mancha contava uma história de descaso, mas agora a mancha de Davi a arrebatava. O menino que um dia se sentou entre lixos, que moldou seu destino com as mesmas mãos que agora brilhavam sob os holofotes. Ele tinha conseguido. Os alunos, antes indiferentes, agora diziam seu nome em sussurros reverentes, mas Maria não se deixava afetar. A curiosidade deles a irritava. Por que se importavam agora? As mãos que um dia evitaram tocar o chão sob seus pés proliferavam gentilezas no ato silencioso da vitória de Davi. Chocante, mas previsível. Ela conhecia bem a natureza humana. Maria não queria aplausos, queria reconhecimento genuíno. O menino da faxineira agora era um troféu, um símbolo, uma peça de um tabuleiro que até hoje ignorava a vida real, mas que naquele momento fazia parte de uma narrativa que se reescrevia. Mas então, como um eco distante, a expressão desdenhosa de Marcelo ressurgiu. Ele não sabia ainda que seu desprezo havia se transformado em combustível. Assim como um fósforo acende uma chama, o desprezo dele se tornou a combustível que estimula sua ação. Maria se permitiu visualizar um cenário em que ela não era mais a faxineira invisível, mas uma protagonista forjada na luta. Ela imaginou como suas palavras, seu olhar, seu ser poderiam andar lado a lado com seu filho. Acreditava no sonho de um futuro mais leve. Enquanto isso, nos corredores iluminados pela fluorescência, ela viu Davi, cercado por professores, alunos, sorrisos e perguntas. Todos queriam saber como ele havia conseguido, mas o que lhe passava pela cabeça? O olhar crítico de uma juventude repleta de esperanças, se consumindo apenas em elogios. Maria sorriu novamente, mas não era um sorriso de felicidade, era um sorriso de malícia. A ambição não era apenas de Davi, mas agora era dela também. O brilho no olhar do seu filho refletia na sua alma uma nova resiliência, e ela desejava que aquelas pessoas se sentissem pequenas, que a história de um menino na frente de uma lousa e um pano de chão ecoasse na mente de todos. O telefonema de um repórter, um convite inexorável para Davi. Não era apenas uma história de sucesso, era uma manifestação. Eles queriam a história do menino prodígio que se destacou em meio a um mar de privilegiados. O que Davi diria? Ela tinha tanto a perguntar. O que ele sentia? Como lidava com o rótulo? O convite para entrevistas poderia ser tentador, mas ela sentia um aperto no estômago. A fama tinha um preço, e Maria conhecia bem esse custo. Nas horas mais silenciosas de sua vida, ela percebia que não se tratava apenas da vitória de Davi, mas da vitória de todos os que mantinham a luta interna, a luta da invisibilidade. No entanto, a intensidade da alegria que irradiava de seus olhos a levava a crer que, finalmente, havia conquistas que não podiam ser vendidas ou subestimadas. Davi não é só uma cápsula de excelência, pensou ela. Ele traz na bagagem toda a força dos que limpam os corredores, das mães que sonham todos os dias, dos que lutam ao lado dos filhos em um mundo que só vê números e classes sociais.
Maria calou a mente e respirou fundo. Esse era um momento de transição, um divisor de águas. Tudo poderia mudar. A vitória de Davi já era uma chave, e talvez não precisasse de palavras. As palmas ecoavam, mas Maria sentia um frio na barriga. Aquela celebração era feita, de certa forma, para Davi, mas também a incluía. A bagunça da cozinha da casa deles, o cansaço acumulado após longas horas de trabalho, tudo o que ela suportara subitamente parecia valer a pena, mas a alegria era em parte opressiva. Uma sombra de dúvida se estendia sobre o orgulho. Maria sabia que aquele reconhecimento poderia não durar. Uma premiação, uma medalha. Isso não significava que as fronteiras sociais se apagariam. Para muitos, aquele garoto continuaria a ser apenas filho da faxineira. O evento terminou, mas a tensão permaneceu no ar. Maria caminhou pelos corredores ao lado de vários estudantes. O sussurro era inato, as palavras moldadas por estereótipos. Ele vai ser só mais um. Ganhou por sorte e deve ter cópias. Uns balançavam a cabeça, outros murmuravam. Dava para sentir o peso da desconfiança. As luvas de limpeza desbotadas lhe pareciam um símbolo de resistência, mas também de preconceito. Ah, todos têm um passado, não é? A diferença entre eles e Davi seria apenas o desenrolar das próprias histórias. O dia seguinte, na universidade, foi um teste revelador. Maria preparou-se, empolgada para ver o que viria em seguida. A rotina de limpeza começou. Enquanto esfregava o chão, notou um grupo de alunos conversando ao fundo. As risadas eram altas, mas segurava-se para não olhar. Sabia o que encontraria. E encontrou. Ele deve ter apenas feito uma prova fácil. A competição. Essas palavras ressoaram como uma clava, revelando que o orgulho poderia não ser suficiente para mudar a percepção da elite acadêmica. No entanto, naquele mesmo corredor, um professor se aproximou. Era professor Leandro, matemático respeitado, um homem áspero, porém justo. Maria, quero te agradecer por ser um pilar indesejado para Davi. Ele está superando todos. O sorriso dele trazia uma mistura de respeito e curiosidade. Era uma pequena faísca de esperança em meio ao vento contrário. Ela apenas assentiu, sentindo sua pulseira arranhar a pele. Não havia palavras suficientes. Dias se passaram. O clima se tornou tão pesado que começou a ter o gosto da frustração. Maria notou que Davi, que sempre voltava da escola com um brilho nos olhos, agora passava horas trancado. O silêncio em casa falava mais que qualquer palavra. Um dia, conseguiu ouvir um suspiro entre as frestas da porta do quarto dele. Mãe, será que a gente não pertence a esse lugar? Aquela questão a cortou ao meio. Como alguém tão promissor poderia sentir que não era digno de um futuro? Como derrota e vitória se cruzavam em sua cabeça. Vencer uma competição de notáveis não era o suficiente. Havia uma barreira invisível, um muro que não se erguia apenas com diplomas ou troféus. E Maria, ao olhar nos olhos do filho, viu algo que sabia ser inegociável, a determinação deles de não sucumbir. Só que o que fazer? Apenas limpar os estigmas sociais que grudavam como sujeira no chão? Ela precisava de uma ação. Precisava transformar esse reconhecimento em um movimento. Ser a voz que não hesitava em dizer: sim, somos dignos. Com o passar dos dias, um plano começou a tomar forma. Que tal reunir outras mães? Que tal elas se unirem para exigir que as histórias de seus filhos, que não eram menos valiosas, fossem ouvidas? Essa mistura de desespero e esperança tornou-se combustível. Maria correu contra a ausência de mudanças, enquanto a universidade permanecia muda. As vozes podiam ser ouvidas nas paredes sussurrantes. Essa resistência não era apenas dela. Por trás da faxina havia um batalhão de sonhos. A cada encontro em que agrupavam força, mais Maria se fortalecido com aquela certeza. Não era apenas uma questão de Davi. Isso se tratava de reivindicar um futuro para todos os filhos invisíveis. A história estava prestes a ser reescrita, e a amarga tristeza foi se dissipando. Um dia,
As vozes daqueles que sempre permaneceram nas sombras seriam ouvidas. E quando a faxina terminasse, o chão estaria limpo para que novos passos fossem dados. Poderia a universidade sobreviver a essa revolução silenciosa? Pronto para ser desafiado, o chão não sabia que uma nova mentalidade estava prestes a emergir. O cheiro de cera e desinfetante preenchia o corredor, uma mistura pungente que Maria já considerava familiar. Mas aquele dia, as superfícies brilhantes refletiam algo além de luz. Era o brilho de uma vitória. O eco da conquista de Davi reverberava nas paredes, como se as próprias pedras da universidade tivessem absorvido a energia daquela vitória. O barulho da multidão ainda zumbindo aos fundos, mas ali, naquele espaço limpo e reorganizado, o tempo parecia andar mais devagar. Ao olhar ao redor, Maria notou as mudanças sutis. Os alunos, que uma vez apenas cruzavam o corredor apressados, agora a observavam. A expressão de alguns era de curiosidade, de reconhecimento, desafiando o antigo status quo. Não era apenas o talento de Davi que estava em destaque. Era a ideia de que um filho da faxineira poderia, sim, ocupar o mesmo espaço que os filhos de doutores e empresários. A tensão nos rostos de Marcelo e de outros que um dia a menosprezaram contava uma história que poderia ser lida apenas nas entrelinhas daquele corredor. Mas e a resistência? O que viria depois? A universidade estava mudando, mas nem todos estavam dispostos a aceitar essa nova realidade. Maria podia sentir o ar carregado de sussurros maldosos, uma tempestade de ressentimentos se formando por trás dos sorrisos forçados. Sabia que o silêncio, embora ensurdecedor, ainda tinha aliados. Aqueles que acreditavam que status e riqueza eram as ferramentas necessárias para a grandeza. E de repente, toda a luta de Davi parecia à beira de ser deslegitimada. O peso do julgamento pairava como uma espada sobre eles. E se Davi sucumbisse à pressão? E se no meio de toda a euforia, os olhos céticos o analisassem até que a dúvida enraizasse em sua mente jovem? Aquela possibilidade quase a nocauteou. Maria teve de se reerguer. Um momento de fraqueza passou por ela como um frio incômodo. Não só para Davi, mas para todos os aspirantes a acadêmicos que nunca foram vistos, nunca foram ouvidos. Seria uma vitória temporária. Naquele instante, a lembrança de todas as horas que ficou à margem a fortaleceu. Maria lembrou-se da primeira vez que Davi resolveu uma equação que deixara seus colegas perplexos. Como ele sorria ao contar sobre seus pequenos desafios diários, aquela mente tão ávida que ia além das limitações impostas. Dentro dela, um fogo crescia, determinado a não deixar que outros apagassem a luz que irradiava da própria gênese daquela universidade. Ela se virou para o chão, esfregando como se quisesse arriscar mais do que apenas mantê-lo limpo. Queria limpar a visão distorcida de quem não via além do próprio nariz. Marcelo deslizou pelo corredor novamente. Agora, mais lento, quase como se reconhecesse a transição do ambiente. No fundo, aquele tipo de reconhecimento poderia ser um veneno ou um remédio. Como ele lidaria com o fato de que havia subestimado uma vida inteira de conhecimento acumulado sob suas narinas? Maria observou-o passar, um vulto sombrio que descia pela escadaria. A tristeza em seu olhar era quase palpável. A desilusão de ser quem era e de não conhecer os verdadeiros combatentes que ele ignorara. Acho que pouca gente entende a realidade da vida, assim como poucos sabem que o verdadeiro brilho se esconde nas sombras. O chão, ultimamente tão desprezado, começava a ser visto como um palco, preparado para apresentar talentos até então invisíveis. Embora houvesse resistência, a mudança era inevitável. Maria não precisava de vozes altas para se fazer ouvir. Seu trabalho tinha um significado renovado, sua dignidade, um novo propósito. E assim, enquanto o mundo ao redor girava, Maria continuou esfregando aquele chão, agora com uma nova energia. Cada movimento ressoava como uma declaração silenciosa. Eles não podiam mais ignorá-la. Não podiam mais ignorar Davi.
Após anos de invisibilidade, finalmente, o brilho começava a brotar das rachaduras da desconfiança. O chão agora não era apenas um espaço de passagem. Estava se tornando um território de vindicações. Maria sabia que essa mudança era apenas o começo. E quando a primeira brisa de reconhecimento soprou pelo corredor, ela simplesmente sorriu. Sorriso silencioso, mas repleto de resiliência, como um eco que começa a ser ouvido em meio ao ruído ensurdecedor das conveniências. A atmosfera pesada do corredor parecia palpável. Os olhares que antes eram indiferentes agora se transformavam em sussurros. Maria sentia as mudanças, mas o ecoar dos aplausos na cerimônia ainda reverberava em sua mente. A sensação de desconfiança e ceticismo caminhava lado a lado com a euforia. Ela sabia que a aprovação de uma vitória não apagava as histórias de dor e desprezo que ainda marcavam seu dia a dia. Enquanto limpava, Maria se lembrava dos alunos que, semanas antes, zombavam de Davi. Agora se contorciam em tentativas de aproximação, como se o sucesso do filho limpasse a lama dos pés que pisavam sobre o orgulho dela. A pergunta que a invadia era: onde estavam eles quando o garoto se sentava ao fundo das salas, como uma sombra entre os livros descartados? Aquilo não a fazia se sentir vitoriosa. Era a indignação disfarçada de uma vitória. Davi passava as tardes estudando, mesmo quando o solzinho no quintal parecia chamar para brincar. Maria deixava suas ferramentas de limpeza para observar o filho se perder em equações. As noites eram longas e o silêncio do lar contrastava com a agitação da mente dele. O sonho se fabricava entre sussurros e canetas, riscando páginas amareladas, enquanto o ritmo do mundo lá fora continuava indiferente ao que estava prestes a acontecer. O dia seguinte chegou como uma tempestade, e não era só por causa do tempo nublado. A universidade estava a fervilhar com o nome de Davi. Estudantes faziam questão de comentar. Alguns se moviam rapidamente para evitar a vergonha de não ter reconhecido aquele talento. Quem era ele, afinal? Eles diziam. Na verdade, o que eles queriam saber era como ele havia conseguido chegar tão longe sem os recursos que acreditavam ser essenciais. Cada pergunta era uma ferida aberta. Cada oportunidade perdida, uma marca no coração de Maria. Maria sempre teve orgulho de seu filho, mas a forma como o sistema universitário havia tratado com descaso uma vida inteira passava agora como uma sombra. As conversas sobre a próxima competição martelavam em sua mente. Felicidade e revolta dançavam em uma coreografia confusa. Ela só queria que o mundo visse Davi não como um garoto que veio do lixo, mas como um gênio que poderia brilhar no seu próprio direito. E as inquietações deliberadas de equipamentos e conhecimento da elite pesavam cada vez mais na mente dela. No refeitório, encontros de professores se tornaram corriqueiros. Olhares maliciosos se cruzavam, discussões sobre o fenômeno. Davi eram rotina. Maria, ali, em um canto, observava sem ser vista. Escutava os ecos de seus próprios pensamentos nas conversas alheias. Não eram apenas discussões sobre matemática, era um julgamento inegável sobre quem realmente merecia estar ali. E quando ouvira um professor analisar a situação com desdém, Maria sentiu o sangue ferver. Um novo fogo acendia dentro dela, desafiando todas as expectativas daquela universidade. A ideia deles é que seu talento só é aceito se estiver rodeado de gente importante, murmurou uma colega faxineira ao passar ao seu lado. Maria olhou para ela, como se partilhassem um segredo, uma compreensão profunda sobre a invisibilidade que, por tantos anos, havia sido sua companhia constante. Não era suficiente apenas vê-la. Era necessário que a viés de todo esse preconceito mudasse. Nesse momento, uma certeza tomou forma. Davi talvez tivesse o poder de mudar a narrativa não só para si, mas para todos que, como eles, eram relegados ao fundo da sala, sempre de olhos baixos. Se pudesse simplesmente ser reconhecido. Se a matemática do seu talento pudesse ser traduzida também em respeito. Maria limpava o chão.
Cada movimento agora soava como um manifesto contra o que a invisibilidade havia representado por muito tempo. A brisa que entrava pelas janelas balançava os cabelos de Maria, carregando consigo os resquícios de todas aquelas críticas, mas deixava espaço para um brilho novo, uma certeza de que a luta estava apenas começando. Porque, no fundo, a verdadeira batalha não seria apenas por conhecimento, mas pela dignidade que tantos tentaram apagar. E Maria, ela seria o testemunho silenciado e, ao mesmo tempo, uma força indômita, capaz de fazer o chão em que pisava ecoar pela história. O corredor estava diferente. Maria notou isso imediatamente. As luzes, antes cegantes, agora pareciam brilhar em homenagem. Cada passo que ela dava ecoava de uma forma que nunca tivera antes. Os rostos que antes eram sombras começaram a se contorcer em sorrisos genuínos. Estudantes, sempre tão alheios, agora trocavam olhares, gestos de respeito e camaradagem. Alguém até havia dito parabéns. Parabéns para quem? Para Davi, claro, mas isso era dela também. As paredes, antes frias e indiferentes, pareciam sussurrar histórias de luta e resiliência. Maria sentia a maré mudar, mas algo no fundo dela ainda murmurava. Ela não queria apenas ser vista, ela queria ser reconhecida. O luxo de ser mais do que uma faxineira, mais do que uma mulher invisível. A cada movimento do rodo, uma batida de tambor. A cada respingo de água, um hino de resistência. A conquista do filho era somente o começo. Ela havia limpado não só o chão, mas a própria história deles. Marcelo, o professor que a ignorou, cruzou seu caminho novamente. Desta vez, os olhos dele hesitaram. Ele se atrapalhou, murmurando algo indecifrável. Ela não se virou, mas o peso do olhar dele tornava-se mais denso. O que diria? Desculpas? Abençoar o filho que um dia desprezou? Maria continuou seu trabalho. O olhar dela era de aço, mas o coração pulsava numa mistura de ternura e raiva. Um presente duplo. Ver Davi triunfar, sentir a presença daquela antiga dor transformando-se em força. Enquanto esfregava, lembrou-se dos dias mais sombrios. As horas passadas entre baldes e escovas. As vozes que diziam que ela não era nada, que seu lugar era à margem. Mas hoje estava à vista, e não apenas pelo que Davi fez, mas pelo que ela lhe proporcionou. As lições que ele aprendeu no meio do lixo, a inspiração que ela lhe deu nos pequenos gestos do cotidiano. Ele havia construído um futuro, ela havia moldado o homem por trás dessa conquista. As mãos calejadas e o olhar cansado agora traziam um peso que era aliviado pela força daquele triunfo. Era uma espécie de revolução silenciosa. Não havia necessidade de gritos ou protestos. A vitória de Davi era um grito ensurdecedor para aqueles que um dia a subestimaram. Aquele chão, o mesmo onde ela havia sido chamada de insignificante, agora pulsava com o eco de um futuro brilhante. Como uma pintura sendo revelada a cada passada de rodo, uma imagem de dignidade e realização surgindo das camadas de descaso. Maria, ainda imersa em seus pensamentos, passou por um grupo de alunos. Eles conversavam animadamente sobre a vitória, mas um deles se virou para ela. Oi, você é a mãe do Davi, não é? A timidez fez Maria hesitar por um instante. Sentia a fama do filho como um manto pesado em seus ombros, mas, com um movimento sutil, ela respondeu ao cumprimento com um aceno. Não um simples aceno de obrigação, mas um gesto que dizia: sim, sou eu, sou parte disso. Aquela troca era o símbolo do que estava por vir. O que viria a seguir? O futuro, ainda nebuloso, mas diferente. A força da mudança estava ali, naquele corredor que um dia foi apenas seu espaço de trabalho. O mundo não podia mais ignorar a mulher que limpava as sombras. Maria levantou a cabeça. O perfume do desinfetante misturava-se à esperança renovada. Era hora de reivindicar seu espaço, não apenas como faxineira, mas como mãe, como parte integrante de uma revolução lenta e implacável. As palmas ainda ressoavam, mas não eram apenas de alegria.
Eram palmas que reconheciam a luta. Eram palmas que diziam: você é vista. E naquele momento, Maria soube que a verdadeira revanche não era apenas sobre o reconhecimento do filho, mas sobre como ele cavou um espaço para ambos no mundo. Eu limpo o chão, mas ele também levantou a voz. E assim, enquanto continuava a trabalhar, aquela batalha silenciosa se movia. Porque não era apenas sobre conhecimento, era sobre dignidade. E o chão sob seus pés, aquele mesmo chão, agora reverberava com a força de um legado. Devem ter cuidado, porque a invisibilidade nunca mais será a mesma. E Maria, ela sempre estaria presente, determinada a fazer seu eco ressoar para sempre.